Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o dia de Grêmio. Grêmio e Atlético e Grêmio pela Copa do Brasil. Hoje à noite, lá em Minas Gerais, jogo válido pela segunda fase da competição. E o Grêmio tem muito o que mudar, muito o que apresentar. Primeiro, confirmar o favoritismo contra o Atlético. Segundo, esquema tático, a dificuldade que o Gustavo Quinteiros tem para organizar o time. E qual é o time do Grêmio para esse jogo? E também, será que o Grêmio, através de todos esses problemas, vai conseguir encontrar um líder dentro do grupo? Ou vai contratar, já que a janela está aberta, e continua buscando os reforços para deixar o time um pouco mais cascudo, como disse o presidente? Eu tenho esses detalhes e quero trazer essa análise para vocês, então dá aquele like para nós, se inscreve no canal, ative as notificações, falta pouquinho para bater 15 mil seguidores aqui no YouTube. Eu conto com o apoio de todos vocês para a gente continuar crescendo todos os dias e trazendo informação e análise como essa para vocês. Gurizada, o time do Grêmio para enfrentar o Atlético, que é um time que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, vem crescendo com investimentos, é um time é uma SAF, né? Tem algumas empresas que coordenam o clube e eles estão numa transição. O Grêmio vai jogar num campo praticamente neutro, 4 mil torcedores, 600 torcedores gremistas, então isso acaba favorecendo porque não vai ter tanta pressão assim e com isso os jogadores podem fazer seu jogo. O time que o Grêmio vai a campo provavelmente vai com Volpi, João Pedro, Gemerson, que volta a jogar no lugar de Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Camilo como primeiro volante, Vila Sante, Cristaldo no meio, Cristian Oliveira, Amuso e Martin Bright White. Esse é o time do Grêmio. Pode ter uma mudança, talvez o Pavon comece no lugar do Amuso, mas eu acredito que vai o Amuso sim. E o Grêmio vai fazer com que o jogo fique mais a seu favor. O que eu tenho é que o Grêmio vai jogar um pouco mais recuado. Não fechado, mas recuado, para poder utilizar a velocidade dos seus extremas, né, no contra-ataque e agredir o adversário quando puder roubar a bola. É mais ou menos essa a estratégia. E eu toco no ponto quando eu falo sobre a dificuldade que o Grêmio tem do Gustavo Quinteiros em mudar o seu esquema tático. Ele vai focar no seu 4-3-3. E eu já venho falando há algum tempo que o time poderia ser um pouco mais robusto no meio-campo e jogar ou no 4-1-4-1 ou no 4-4-2 em losango para que tu possa ter 3 volantes. E se tu jogar num 4-1-4-1, tu pode usar o esquema com um primeiro volante marcador e utilizar 2 meias. E aí tu utiliza talvez um volante que saia para o jogo pelo lado direito, que poderia ser o Edenilson, e já estou falando aqui de Vila Sante, que não está correspondendo desde o final do ano passado, né, com as suas atuações, poderia ser no banco, mas isso é só uma opinião aqui que eu estou trazendo para vocês. E quero que vocês comentem também qual seria o esquema de vocês, o que vocês acham. Se o Vila Sante realmente está correspondendo ou não. Porque o Grêmio busca um líder dentro de campo. E a gente vê que o Vila Sante não está nem com a braçadeira está conseguindo fazer isso. Talvez Martin Bright White seja esse cara. Mas o Gustavo Quinteiros pensa nesse líder. Ele está com a ideia de que o Bright White seria esse líder para trazer correspondendo de campo com a ideia de jogo dele. Será que tem alguém um pouco mais cascudo, como disse o presidente na última coletiva, que o Grêmio está faltando casca para esse time, ou um jogo mais malandro, porque malandragem com esses jogadores estrangeiros teria que ter, principalmente no sul-americano, e a gente percebe que isso não tem. Portanto, o Grêmio segue no mercado da bola buscando um zagueiro, um volante e um centroavante, um pivôzão cravado dentro da área. Mas o zagueiro é prioridade e o Grêmio busca um jogador cascudo, experiente, que conhece o futebol brasileiro e sabe exatamente o que é a rivalidade Grenal. A gente já começa a funilar aí para tentar descobrir quem é esse cara que vai vestir a camisa. E não é jogador novo, tá? É cascudo. É jogador com mais de 29 anos que o Grêmio busca para se afirmar como titular da zaga do Grêmio. Rodrigo Eli poderia ser esse cara, está lesionado fora do jogo, assim como o Cuejar, que veio para ser esse cara, também está fora do jogo. A fragilidade que o Grêmio tem e a dificuldade que o Gustavo Quinteiros tem de utilizar os jovens da base, volta àquele grande jargão do técnico Renato. Os jovens não estão prontos. Mas e aí? Tu tá com o Vieri no time, tu tem
o Igor Serrotti, tinha o primeiro volante que o Grêmio acabou vendendo, tem Gustavo Martins que está oscilando, talvez por falta de sequência de jogo. Agora, quando o Vieri começou jogando pelo lado esquerdo como um terceiro zagueiro, fazendo função de lateral, ele foi bem, mas o Gustavo Quinteiros achou melhor ter jogadores mais experientes. Da mesma forma que ele fez com o Vélez no ano passado, quando ele foi campeão argentino com o Vélez Sarsfield. Bom, e aí? A busca por jovens para poder jogar e entregar esse time. A gente sabe que na história do Grêmio, o Grêmio sempre foi e conseguiu grandes resultados quando tinha jovens formados no grupo, no Grêmio, dentro do grupo do Grêmio, dentro do time no profissional. Às vezes até como titular. Vamos falar também, porque é o seguinte, a direção acredita muito no trabalho do Gustavo Quinteiros. E esse jogo é um jogo para provar. O Gustavo Quinteiros, junto com o Leandro Exábato, falaram muito a respeito de entrosar o time, manter a sequência da dinâmica de jogo para os mesmos jogadores. E agora estão com essa possibilidade da semana passada treinando, mais essa semana, e de conseguir mostrar o que realmente eles querem. O que eu percebo é que o Gustavo Quinteiros está fixado num modelo de jogo. O Grêmio acredita nisso, a direção acredita nisso. E nós, torcedores, precisamos acreditar nisso também. Nessa sequência de jogos que o Grêmio tem e do esquema sendo utilizado. Mesmo jogando pelos lados, tentando sair em velocidade, com passes rápidos em profundidade para poder chegar no ataque. Mas o Grêmio não tem aquele centroavante cravado na área. O Grêmio tem jogadores de movimentação. E ele busca esse cara. Tanto é que eu botei no meu Instagram um lance que é jogada ensaiada, que quando o Lucas Esteves cruza no Clássico Grenal, quem cabeceia é o Vila Sante. E sem cacuete algum de cabecear. Tá ali uma grande oportunidade. Se tivesse alguém que soubesse cabecear, quem sabe teria feito o gol do Grêmio naquele lance onde o Grêmio já perdia por 2-0. O outro recado que a direção do Grêmio traz para a torcida para acreditar nesse jogo é que o próprio o Alexandre Rossato deu uma entrevista lá em Minas Gerais dizendo que o Grêmio, abre aspas, vai entrar em campo com o que tiver de melhor para estar pensando só no jogo desta quarta-feira. A gente vai começar a pensar no Grenal assim que o apito final for tocado. Independente do resultado ou não, a gente está confiante em sair com a classificação daqui. O Grenal, a gente pensa após o término desse jogo. A ideia do Grêmio é focar a Copa do Brasil, sair com a classificação e fazer como se fosse uma epopeia. O que me surpreende, porque quem é o Atlético? É um time que vem crescendo, organizado, mas qual é a história dele? Enfrentar um Grêmio que é pentacampeão de Copa do Brasil, que está em reconstrução, pode ser uma arma. Mas quando entrar dentro de campo, a camisa pesa. Isso vai pesar, os jogadores vão sentir. E o Grêmio precisa jogar ao natural, sem o peso de uma dificuldade que foi o Clássico Grenal. É nisso que precisa acreditar, que o Grêmio é sim maior e tem que passar por cima. O Atlético não quis vender o seu mando de campo porque ele acredita na força da torcida. 4.000 torcedores no estádio. E aí, eu quero saber o que vocês acham. Comenta aqui também sobre tudo isso. E o Quinteiros é o grande reforço do Grêmio para essa volta. A volta dele a Casa Mata, nesse jogo em Minas, em São João del Rei, para enfrentar o Atlético. Daria um pouco mais de tranquilidade aos jogadores, já que o esquema traçado por ele pode ser um pouco mais fácil de conversar e instruir os jogadores. O Grêmio precisa sim buscar essa identidade o quanto antes com o Gustavo Quinteiros na Casa Mata. Por que ele volta hoje? E eu posso dizer para vocês que também vai estar no Clássico Grenal. O STJD adiou aquela audiência, né, no caso da expulsão do Quinteiros, que agrediu o jogador de Juventude, eles adiaram para outra semana. E isso favorece com que vão estar todos disponíveis no Clássico Grenal. Através disso, a direção acredita muito. Pelo que eu entendi e com quem eu conversei, não existe qualquer possibilidade do Gustavo Quinteiros e a comissão técnica terem dificuldades, mesmo perdendo o Clássico Grenal, criando situações de não classificar na Copa do Brasil e perder o Clássico Grenal, eles serem demitidos.
O que o presidente Roberto Guerra mostra é que ele está convicto que o Grêmio vai conseguir passar por isso, vai conseguir sair dessa situação e, se não atingir essas duas metas, segue o trabalho naturalmente, porque ele não é o cara de desistir das convicções dele. Ele acredita muito e acredita no que eles estão fazendo internamente. Portanto, o Grêmio está entregando o que eles pedem. Agora vem o zagueiro, vão buscar um volante e o centroavante. Parece que 2 zagueiros já estão sendo conversados. Eu falei no vídeo anterior, passa lá e assiste. Olha só, às 7h30, conto com o apoio de vocês. Grêmio Atlético, é tudo ou nada. Daqui a pouco a gente volta.